Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HSML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, esse é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 77,76. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,25%. É um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,72, ou seja, atualmente esse fundo está com 28% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez de quase 4 milhões por dia, 3.860.000, e ele vende uma variação negativa de menos 6,79%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo ele vem a mercado quase lá no final de 2019. E aí quando ele vem a mercado é um momento que havia muita euforia. Esse é um fundo de base 100. Hoje ele vale um pouco mais de R$100, mas supondo que ele veio ali na base 100, quando lá nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado ali ó, a 112, 114, 120, 126, 127 reais. Veio a situação pandêmica em março de 2020, e as suas cotas foram jogadas para quase R$ 65. Passado esse momento mais drástico, o fundo se recupera e volta ali quase a R$ 100, isso já no final de 2020. Durante o ano de 2021, o fundo teve novamente quedas, voltando a patamares de R$ 70, isso no final de 2021. Durante o ano de 2022, inicia-se uma recuperação do fundo, principalmente durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, os fundos, em geral, principalmente os fundos de tijolos, subiram muito. Então, nesse período eleitoral aqui, a cotação do fundo ali rompeu os R$ 90, quase chegando ali o seu VP aos R$ 100. Passadas as eleições, o fundo cai em queda gigante novamente, e aí o fundo volta a patamares ali próximos de R$ 80. E aí, desde mais ou menos abril do ano passado, o fundo vinha num bom cenário. Ele veio numa crescente, rompeu os 90, quase chegou aos R$ 100. E aí, recentemente, né, iniciou-se uma queda grotesca, gigantesca nos fundos aí. E aí, todos os fundos estão sendo impactados. Alguns muito menos, outros muito mais. Mas esse fundo sai de um patamar ali, ó, de R$ 96, R$ 97 para esses incríveis 70 e poucos reais. Eu tenho comentado com alguns seguidores, alguns mentorados também, sabe? Algumas pessoas que fazem mentoria, que pra mim, tinha um canal antigo que o rapaz falava que era a época de ouro dos FIIs. Depois, esse mesmo cara virou um dos piores, fala muito mal de FII atualmente. Recentemente ele teve um vídeo que viralizou, reverberou muito na comunidade, porque ele começou a falar muito mal de FIIs, sabe? Mas, plagiando, né, o que ele falava, nós estamos na época de ouro dos FIIs, porque a gente está podendo comprar fundos com muito desconto, né? Para quem tem foco no longo prazo, você poder comprar um ativo descontado, sem que assim, não houve nada especificamente com o fundo, e sim uma questão macro, uma questão econômica, uma questão geral, e aí todos os fundos estão sendo afetados. Você poder comprar um fundo altamente descontado, em que a renda, pelo menos não nesse momento, foi impactada, você está comprando muito mais barato uma renda que ainda é a mesma, né? Então, para mim, é uma oportunidade assim, única. Lá no futuro, vai olhar para trás, né? E algumas pessoas vão ficar pensando, poxa, se eu estivesse naquela época, poxa, eu poderia ter comprado tanto. E agora nós estamos passando por essa época e muitas pessoas estão fugindo da renda variável. Está vendendo renda variável e indo para renda fixa, ou até fugindo de investimento, achando que não... Sendo que, teoricamente, é a melhor época, né? Mas vamos à frente. Continuando aqui no site, a gente vê aqui informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é com objetivo de renda, ele é de shoppings, é um fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos ver essa vacância lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta ali com quase 200 mil cotistas, 196, beirando 197 mil, e ele tem ali 20 milhões e 800 mil cotas emitidas. Aquilo que eu falei para vocês, o fundo já teve uma apreciação de 100, hoje ele já vale mais ou menos 107,70, e ele tem um valor de mercado de 2,2 bilhões. Esse valor aqui, a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, vai ter uma divergência em relação a esse valor aqui, ó. E o último rendimento entregue pelo fundo foi ali de 80 centavos.
Continuando no site, a gente vê umas informações a respeito do dividend yield médio do fundo. Então esse fundo, durante a situação pandêmica mais grave, estava com dividendo muito ruim. Mas alguns fundos de shopping chegaram a suspender pagamento, tá? E esse fundo teve uma distribuição até que razoável, às vezes algo bem menor, mas enquanto outros sequer estavam distribuindo. Desde, entre aspas, voltou à normalidade, o dividend yield médio do fundo superou o 0,6, ficou ali próximo de 0,8 durante uma boa parte e agora ele está subindo mais. Mas vocês vão ver o seguinte, está subindo o dividend yield, mas se vocês observarem, está acontecendo, entre aspas, né, uma tempestade perfeita. Por quê? O dividendo está lateralizado e a cota está caindo. Com isso, esse fenômeno aqui do dividend yield acaba subindo. Então note aqui no próximo slide, ó, que o dividend yield agora ele assentou-se num patamar de 80 centavos. Atenção, cuidado e aviso. Atualmente, essa não é a capacidade geracional do fundo. Esse fundo hoje tem uma capacidade de entrega mais próximo de 65, 70 centavos. Ele está entregando 80 nessas últimas entregas em razão de uma venda que esse fundo fez com lucro. Então, esse lucro deve se estender ainda durante o ano 2025, 2026 até 2027. Então, ele consegue manter esse não recorrente por mais algum tempo, mas aquelas pessoas que entram em um fundo somente pelo dividendo, vamos supor que isso aqui cessasse, né? Aí volta para, vamos supor que ele volte para 60 centavos de distribuição. Aí alguns se desesperam, porque acha que o fundo está hoje entregando 80 e que isso é algo recorrente, né? Então, bastante cuidado com isso. Então, no dia 29 de novembro, o último dia útil do mês, o fundo anunciou que vai pagar no dia 6 de dezembro 80 centavos por cota. Como esse vídeo é gravado com bastante antecedência, certamente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado aí, já vai ter sido feito o pagamento desse valor de 80 centavos. Inclusive, quando o vídeo for ao ar, já vai estar próximo do próximo anúncio, que é dezembro para pagar lá em janeiro. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse fundo vem com uma certa dificuldade na sua rentabilidade, por momentos assim, que os shoppings passaram por bastante dificuldade, né? Então ele chegou a ficar depreciado. E interessante é o seguinte, note o seguinte, esse fundo hoje está com 30% mais ou menos de depreciação, 30% de desconto, mas ainda assim ele está com a rentabilidade positiva. O que isso significa? Esse fundo já pagou tanto dividendo que ele meio que minimiza o que seria um prejuízo maior aí, tá bom? Então se você contar com os dividendos distribuídos, o fundo está no 0 a 0, o que não é algo tão ruim, tendo em vista as quedas tão grotescas que está acontecendo. Então desde que esse fundo veio a mercado, ele vem ali com 4% de rentabilidade, o CDI do período 50%, o IPCA 33%, o IFIX 4% e o IDIV 49%. E aí, os super inteligentes de plantão olham para essa rentabilidade agora e falam, fundo imobiliário não presta, né? Fundo imobiliário, não, eu prefiro investir em renda fixa é o que há e tal. Então, é uma visão muito curto prazista, né? Mas enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter vários benefícios. Principalmente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo e inúmeras outras oportunidades. Continuando aqui, nós contamos também com a planilha de controle financeiro. É um ótimo produto que a gente usa aqui para controle no canal. E comprando essa planilha, que é um ótimo produto, você vai ter vários benefícios. Além de que, com a compra, é uma forma de nos apoiar financeiramente aí. Desde já, muito obrigado vocês que apoiam. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São ótimos produtos aí. E também, adquirindo esses e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam de diversas maneiras. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo e ele traz aqui algumas informações em que o fundo pode investir. Então esse fundo ele vai investir em imóveis, direitos reais de shoppings,
por meio de aquisição, para posterior vai alugar, arrendar, explorar ou até mesmo vender, inclusive bens e direitos dos shoppings. Então a gente continua aqui vendo as taxas que o fundo cobra, né? Esse fundo cobra 1,05 de taxa, que aqui tem taxa de escrituração dentro. Ele cobra performance de 20%, se ele bater IPCA mais 6, e depois a gente vai ver na prática o que isso representa para o fundo aí. Então a gente vê aqui, ó, segundo o último relatório gerencial, o fundo vinha com a ótima liquidez, o número de cotistas, número de cotas emitidas, né? E aqui eles trazem alguns destaques e é uma das coisas que eu mais gosto no fundo. Isso aqui, ó, é o único fundo de shoppings com posição majoritária em todos os seus ativos. O que isso significa? Qualquer shopping que o fundo se posicione, ele é dono de no mínimo 50% do shopping. Então ele que manda, ele tem o poder decisório lá dentro. Então ele também é administrado. Existem administradoras de shopping, tá? As administradoras são do mesmo grupo econômico. Hoje o fundo conta com 7 shoppings em 5 estados. Aí aqui ele vem trazer uma questão macro, nessa parte toda eu vou costumar pular, mas eu vou ver só o iniciozinho aqui, também resumidamente para vocês, ó. No âmbito operacional, o portfólio continua apresentando resultados superiores em relação ao ano passado. Tá? Então, operacionalmente, ele está melhor. Em relação às vendas, o portfólio continua superando significativamente o IPCA e também registrando aumento em relação ao ano passado. Então, assim, ó, vendas e o resultado operacional, o fundo continua sendo melhor do que ele vinha sendo, né? Vinha tendo. Então, olha só, a distribuição do fundo foi de 80 centavos, o que representa um dividend yield de 11% na época, né? A guidance de distribuição para os próximos 6 meses é de 80 a 82 centavos. Então, eles estimam que até ali janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem, ele ainda vai continuar entregando o que ele está entregando. Só que depois vocês vão ver, ele até comenta sobre isso, que ele vai receber parcelas da venda que ele fez com lucro até 2027. Então, na minha opinião, esse guidance, né, pode se manter, na verdade, até por um prazo maior. Continuando aqui, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Para mim, um ponto ruim, ele deveria trazer pelo menos os últimos 3 meses ou os últimos 6 meses. Pelo menos ele traz o semestre acumulado do ano. Mas para mim também deveria ter aqui os últimos 12 meses, né? Mas enfim, menos pior, né? Então, no mês do relatório, o fundo teve um resultado ali, ó, de 18 milhões. Por isso que eu acho que deveria ter os outros, para a gente ver como é que tá em comparação aos outros meses, né? Aí as despesas do fundo totais de 6 milhões, ele teve 18 milhões de receita, 6 milhões de despesa. Sendo que vai para o bolso da gestão esse valor aqui, ó, administração, 160 mil, gestão, 1,5 milhão e também performance. Nesse mês não teve nada, mas no semestre ele teve. Então, ao invés de calcular pelo último mês, nós vamos calcular pelo acumulado de 2024. Então, nós vamos somar os 3 valores que compõem aqui, que vai para o bolso da gestão, ó, 1.537, mais gestão aqui, ó, 14 milhões e 606 mil, e mais a performance de 4 milhões 343 mil. Então, o total que vai para o bolso do gestor aí, 20 milhões 486 mil. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 222 milhões 960, que é o que ele receitou no ano de 2024. Então, as taxas do fundo, o que está indo para o bolso da gestão, está em torno de 9,18%. Até 10 é algo para mim que é meio que normalidade. De 10 a 15 eu já considero ser bem careiro. Então, no quesito de taxa, mesmo incedindo performance, ele está com uma ótima taxa. Se a gente considerar o mês de outubro aqui sem performance, você vai ver que a taxa é bem menor que isso. Mas o importante é você ver não mês, né? Quando a gente pega o acumulado do ano, aí a gente vê esse... Porque assim, ó, por exemplo, geralmente os fundos acabam cobrando performance semestralmente, sabe? Então, aí fica claro quando bate no semestre o que a performance está acontecendo, né? Aí aqui ele fala o seguinte, ó. No mês, o fundo tinha 40 centavos de reserva e ele usou 20. Então, ali ele só sobrou 20 de reserva. Então, se a gente for ver que ele distribuiu 80, teoricamente ele só gerou 60. Só que olha só, a distribuição foi de 80 centavos. Destacar que em setembro, o fundo recebeu a segunda parcela referente à venda de 30% lá do Shopping Maceió. Ele, um ganho de capital líquido realizado de 62 centavos. Ainda restam mais 3 parcelas a serem recebidas até julho de 2027. O fundo finalizou o mês com resultado acumulado de 20 centavos por cota. Então ele vai receber ainda em julho de 2025, julho de 2026, julho de 2027, sabe? Ele tem bastante valores a receber aí. A gestão acha que vai conseguir manter, né, os 80 centavos aí até, aqui a guidance, é para mais ou menos até abril de 2025. E aqui a gente chega na parte de rentabilidade.
Então, nos últimos 12 meses, o fundo vem com 5% de rentabilidade. Com certeza, no próximo relatório, isso aqui vai estar lá embaixo, se o fundo não se recuperar, né? Porque agora o fundo caiu muito. Mas comparativamente ao IFIX, que é o que realmente o fundo deve perseguir, ele bateu o IFIX, mas está atrás do CDI e do CDI líquido do período aí. A liquidez do fundo, a gente já tinha visto em momentos anteriores, né? A gente vê que o mês que ele teve mais liquidez foi em março, mas a liquidez vem crescente aí nos últimos 12 meses, né? Nos últimos meses vem crescendo novamente. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem algum fundo de shopping no seu portfólio? Você conhecia esse fundo? Você tem ele ou teria ele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu vou falar de algum ativo, eu procuro ser o mais transparente possível. Em relação a esse fundo aqui, eu sou conflitado. O que isso significa? Eu tenho esse fundo, seja na minha carteira pública, seja na minha carteira fechada. Então, como eu tenho fundo, você tem que tomar cuidado com o que eu estou dizendo a respeito dele. Eu sou tranquilo em relação a isso, porque apesar de eu ter conflito, eu não estou nem aí se você vai comprar ou não. E ao contrário do que a maioria dos influenciadores aí, Bruno Perini, o Primo Rico, o Charles lá do canal Economista Sincero, o próprio Kiko do Dicionário do Investidor, ao contrário de muitos influenciadores, eu não sou muito a favor de ficar girando o portfólio. Como eu me considero um completo imbecil, eu não sei qual que é o melhor momento para vender, eu acredito em segurar. Eu não gosto muito dessa ideia de você ficar vendendo portfólio e tal. Lá nos Estados Unidos, um tempo atrás, foi feita uma pesquisa quais as carteiras obtiveram maior rentabilidade. E aí não teve trader, não teve gente que gira portfólio, não teve ninguém que superou a carteira dos falecidos, dos mortos. O que isso significa? Finja-se de morto. A gente ainda tem uma vantagem competitiva em relação aos falecidos, porque nós ainda podemos continuar comprando, né, nesses momentos de queda. Mas as carteiras que obtiveram maior rentabilidade foram as carteiras que ninguém ficou girando, comprando, tentando entender qual era o melhor momento. Poxa, agora eu tô com um ótimo lucro bom, é lucro no bolso e tal. Vai de cada um. E de novo, eu estou literalmente cagando se você compra, se você vende, eu não tô nem aí. Pra mim, na verdade, eu vou na contramanada, eu vou no contrafluxo. Enquanto agora todo mundo tá desesperado, todo mundo tá falando mal de fundos imobiliários, de ações, né, de renda variável, eu estou satisfeito com as quedas. Lógico que eu não quero que, assim, né, da minha parte, eu não desejo que alguém tenha prejuízo, que empresas venham a falir, que, sabe, que ocorra o pandemônio e tal. Mas são momentos em que tá tendo sangue nas ruas aí, em que tá tendo guerra, né, som dos canhões. É nesse momento que a gente pode ter ótimas oportunidades de compra. Nesse sentido, eu estou satisfeito. Então, todos os ativos do meu portfólio que eu comprei estão caindo a ponto de eu poder comprar mais cotas. Por exemplo, na carteira pública do canal, eu coloquei lá que eu vou poder ter R$1.000 nesse fundo. Então, eu tinha comprado os R$1.000, só que esse fundo caiu tanto que recentemente, você pode olhar nos vídeos anteriores aí, eu comprei mais uma cota dele. Só que depois que eu comprei, caiu tanto que provavelmente eu vou comprar mais uma cota dele. Então tá sendo assim, eu compro, cai, eu não vou dizer que a gente não fica com medo, tá? Mas eu estou satisfeito com essas quedas. Para mim não é algo desesperador no ponto de que eu vou desistir e tal, entendeu? Então eu estou comprando. Mas de novo, primeiro, eu sou conflitado porque eu tenho um fundo. E eu tá falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. E nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Na verdade, eu nem estou tentando tacar o terror, mas quanto mais pessoas quiserem vender, para mim, eu acho melhor. Lógico que o meu poder de compra é irrisório, então não faz diferença nenhuma eu estar comprando ou eu estar vendendo, porque eu não tenho influência sobre o mercado, sabe? Mas ainda que tivesse, se fosse para falar, eu ia falar mal de ativos, né? Eu prefiro comprar um ativo barato e eu não fico empolgado com essa questão de mercado subindo. Enfim, não dou a mínima se você está comprando ou vendendo, mas, né, o meu objetivo aqui é tentar tranquilizar e falar, olha, eu estou comprando nas quedas. E se isso seguir de algum norte, né, para você fazer isso também, para você não desistir, né? Mas isso com o seu portfólio. Não vá porque eu estou falando desse ativo, você tem que comprar ou vender algum ativo que eu estou falando aqui. Enfim, gostaria de reforçar, nos ajude a chegar aí aos 20 mil inscritos, se inscreva no canal, nos ajude a chegar nessa meta.
Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório, aqui a gente vê sobre a alavancagem que o fundo possui. O fundo tem uma dívida bem grande, tá? Ele tem 623 milhões de dívida a serem pagas. Contudo, pelo menos por enquanto, não é preocupante. Por quê, Amu? O fundo tem um caixa muito alto de umas vendas que ele fez. Então, ele tem 147 milhões em caixa. E aí, você pode ver que nos próximos anos, o que ele precisa pagar de despesas aí de alavancagem são valores relativamente pequenos, né? Frente ao caixa que ele possui. Agora, se ele começar a usar esse caixa aqui e comprar mais ativos e tal, aí esse comprometimento aí para alavancagem é algo a se preocupar. Mas no horizonte de médio prazo, como o fundo atualmente tem caixa, não é nada preocupante aí, né? Aqui ele fala sobre os KPIs e novamente sobre o NOI, essas taxas de ocupação e tal. Eu não vou ler essa parte, mas eu vou diretamente para os gráficos, tá? Aqui ele está fazendo um comparativo em relação ao ano 2023. Todos os meses o fundo superou o ano de 2023. Mesmo em abril, que foi um mês ruim, todos os meses as vendas foram superiores. Todos os meses o resultado operacional do fundo foi superior. Taxa de ocupação, custo de ocupação vem em linha, vem lateralizado. E aqui, ó, tanto inadimplência quanto descontos. O fundo quase não está precisando dar descontos, tá meio que quase nulo. E a inadimplência, que é algo normal em fundos de shopping, tá? E é normal que ela ocorra mais no início do ano, que chegou a ser a 6%, 5%, hoje ela é quase nula a inadimplência aí. Ou seja, nesse meio termo aí, o fundo veio recebendo esses valores, né? A taxa de ocupação do fundo tá no número aceitável, né? Para mim, tem que ser até 10% de ocupação, é o limite do limite do limite, e 5% é o que sonha, né? Principalmente fundos de shopping, que costuma ter muita rotatividade entre os lojistas, né? Então hoje ele está com ocupação, lá em outubro do ano passado, era 95,5%, ele chegou a ter ocupação maior, teve quedas no meio do caminho, e ele voltou para essa mesma patamar de 95,5%. Aqui o fundo mostra o que compõe o resultado do fundo, tá? Então o resultado do fundo não é somente as vendas. Então note, por exemplo, aqui, ó, AMM e o A. O que significa AMM? AMM é o aluguel mínimo. Vendendo ou não vendendo, se sua loja não vender nada, você tem que pagar um mínimo X ali. Agora, vendeu, e aí você tem que pagar um percentual das suas vendas. Então você tem um aluguel mínimo, lógico que, por exemplo, vamos supor que no mínimo você tenha que pagar ali 100 mil no aluguel da loja, só a título de exemplo. Você rompeu os 100 mil de aluguel, né, proporcional, se as suas vendas ali, proporcional delas, rompeu os 100 mil, aí a diferença ali você paga proporcionalmente. Então se algum mês a sua loja vender muito, você pode ter um aluguel a mais ali, porque é percentual as vendas também. Então ele recebe esses dois tipos de renda. Ó. Então 60% das rendas vem por meio do aluguel fixado. Mas ele tem mais 6% ali, ó, de quando uma loja vende muito, que são percentuais sobre a receita das lojas. Toda vez que você está dentro de um shopping, lá dentro, não tem propagandas lá dentro? Então isso aqui, ó, mall e mídia. Então as propagandas lá dentro, caramba, 13% nas receitas. E surpreendentemente, né, que muitas pessoas às vezes nem percebem isso, o estacionamento também gera 20% de receita para o fundo. Então, às vezes, a composição lá, o resultado operacional, não é só o do shopping, né? São vários outros fatores que estão ali ao redor. Então, ele mostra o que cada shopping representa. Uma das minhas críticas a este relatório gerencial é isso aqui, ó. Essas siglas, né? Apesar de lá embaixo ter direitinho, poxa, mas o ideal seria que já que colocou aqui, coloca, sabe? Aí, o que é esse SPS? O que é UBA? Aqui são os nomes do shopping. Eu sugiro que você pause o relatório aqui embaixo e veja o que é cada um desses, né? Olha aqui, ó, o que é cada um deles, né? Mais abaixo ele mostra os tipos de loja, que é a maioria dos seus inquilinos, e a composição de vendas de cada um dos shoppings aí. A gente vê o portfólio do fundo, aquele destaque, né? Que ele é dono sempre mais de 50% dos seus shoppings, ó, 70%, 50%, 58%, 96%, 100%, 100%, 52%, né? A taxa de ocupação dos seus shoppings. Então todos estão muito bem, exceto o Shopping Metrô Tucuruvi. Esse é um que, entre aspas, vem puxando o portfólio para baixo, ó, 88% de ocupação. Os outros estão com a taxa até acima daqueles 95%, sabe? Então o que vem puxando para baixo é o Shopping Metrô Tucuruvi, mas ele não é tão... Ele não chega a ser um dos maiores aí do portfólio, né?
A gente vê que o fundo tem diversificação geográfica em diversas regiões. Ele mostra um por um dos shoppings e onde eles estão. Ó, shopping no Acre, Maceió, shopping lá na Bahia. Então a gente vê também que ele também não é concentrado só em São Paulo, né? Ele tem shopping em diversas regiões do país. E aqui a gente chega para começar a ver um por um dos imóveis. Nessa parte eu vou passar mais rápido, mas eu sugiro que você pause o vídeo e vá olhando com atenção aí um por um dessas partes. Ó. Shopping Pátio Maceió, aí ele fala informações, eu vou pular todas as informações, pular todos os detalhes. Ó. Próximo shopping, Shopping Granja Viana. Você vê que são colossos, tá? São shoppings gigantescos e imponentes, né? Shoppings bonitos. Shopping Osasco, Shopping Metrô Tucuruvi, Via Verde Shopping lá no Acre. Shopping Paralela, lá em Salvador, na Bahia. O Shopping Uberaba, lá em Minas. E o final do relatório gerencial. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Go.